fazer um devocional. Queria orar. Mas antes de orar eu queria dar uma palavra. Meus irmãos, nós estamos vivendo essa situação e a cada dia nós temos aprendido com o verdadeiro mestre, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu também tenho aprendido, né? Também tenho tido as minhas experiências. E como pastor, eu recebo muitas mensagens, muitos vídeos. E normalmente quando eu vejo algumas coisas assim difíceis de acreditar, eu vou fazer uma pesquisa para ver se aquela informação naquilo que está escrito ou no áudio é verdade mesmo. Então eu me deparo com muitas notícias falsas, né? É o que lá o Trump chama de fake news. As notícias falsas, os boatos. Tem alguns sites na internet que desmentem. E até mesmo a grande mídia, né? Os portais da Globo, da UOL, da Terra, acabam pegando isso que viraliza no WhatsApp, no Instagram, no Facebook e vai checar a veracidade. O fato é que percebemos duas coisas. Pessoas que gravam áudios como se estivesse falando com algum parente, algum conhecido, mas não são identificadas, né? A gente não sabe a fonte daquela informação. E é interessante como as pessoas, e eu quero aqui falar os cristãos, né? Como elas acabam dando tanta credibilidade a essas notícias. Hoje eu recebi uns áudios aí a respeito das máscaras que vieram da China, na verdade desde ontem, que estavam contaminadas, e uns áudios assim que eu achei bastante interessante, que falava que os R$ 600, que é o auxílio emergencial do governo, está atrasando porque a Caixa quer distribuir as máscaras, para que você possa colocar a máscara infectada e sacar os R$ 600. Mas que mente criativa, né? Como são criativos esses boateiros. Fato é que muitos cristãos bebem e comem esse tipo de comida constantemente. Estão espiritualmente adoecendo. Estão comendo comida que é do cão, do diabo, de Satanás, porque Satanás é o pai da mentira. Estão enfraquecendo na fé. Semana passada veio o pastor Marcelo, ele veio servir a ceia aqui em casa, louvado seja Deus pela vida dele, e ele falou uma coisa interessante, ele falou que os crentes estão apostatando, né? E os que estavam desviados estão se reconciliando. E é a verdade. Quando acabar essa enfermidade toda aí e as coisas voltarem ao normal, teremos que retrabalhar os crentes, porque perderam a fé, porque naufragaram na fé. Então, essa palavra que eu queria dar inicialmente, louvado seja Deus, que a gente leia mais a palavra de Deus, estude mais a palavra de Deus. Jesus falou assim, né? Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Precisamos de fato dar crédito ao que Deus fala e não ao homem. Meus irmãos, hoje nós vivemos uma bagunça no nosso país, em termos ideológicos, políticos. O governo federal diz que é atacado por todos os lados, pelo pessoal da esquerda, de isso, daquilo. Entretanto, o pessoal que ataca ele, governadores e outros políticos que devemos orar também, diz que é ele quem tem atacado. E nós estamos no meio de uma pandemia terrível. É uma pandemia que é séria. E no meio dessa pandemia, o que mais a gente anseia é saber como as coisas vão
terminar, o desfecho, a vacina, a cura, os números baixando de mortos e infectados. Entretanto, fica se discutindo muitas coisas que para nós, população, é irrelevante. Temos que cuidar com relação aos efeitos econômicos que esse afastamento, esse distanciamento social vai causar, sim. Mas também temos que ser prudentes, né? Porque não é uma doença simples. Ela, até onde eu pude entender e ler e colher depoimento de pessoas, ela tem três níveis daquelas pessoas que pegam. Um nível leve, em que a pessoa tem dor de garganta, tem um pouco de falta de ar, espirra e tal. Um nível um pouco mais forte, que é quando as pessoas têm diarreia, dor de garganta, febre, dores no corpo, falta de ar, mas conseguem, através desses males todos, ficam acordadas, perdem o olfato, mas conseguem logo se restabelecer e vão para o processo de recuperação, convalescência. E existe o mais dramático, que é aquele que a pessoa tem febres muito altas, que podem chegar quase a 40 graus, e perdem a capacidade de respirar. A saturação do oxigênio, quando medida, que normal é 92, a pessoa chega a 80, então muitas vezes o hospital tem que entubar, dar anestesia e a pessoa fica entregue a Deus, né? E é ali que tem as notícias de óbito e demora no processo de cura. Bendito seja Deus que a gente tem acompanhado algumas pessoas que têm estado nesse terceiro estágio aí, elas têm sido curadas. Mas devemos ser bastante prudentes e não sair por aí como se nada tivesse acontecendo. Às vezes eu vejo que ambos os lados, tanto o governo federal quanto o governo estadual, ou alguns governos estaduais, têm o seu pingo de razão. Mas nós, como crentes, nós não devemos esperar em homens ou se guiar pela palavra de homens. Eu tenho proposto sempre para as pessoas fé e prudência. Fé para a gente crer que Deus vai nos guardar, vai nos proteger. E prudência da gente não ser como muitos do mundo. Tem lugares aí que as pessoas estão desesperadas por ovo de Páscoa, supermercados lotados, pessoas querem ir para as praias, pessoas querem viajar para cá e para lá, pessoas, inclusive alguns fazem bailes funks com muita aglomeração. Falando em aglomeração, nosso presidente estava em uma ontem. É prudente? Não, né? Temos visto alguns relatos de pessoas que têm sofrido muito porque pegaram esse vírus. Temos que ser prudentes. Vamos orar todos. A irmã está dando boa noite, a paz do Senhor. A irmã Carmen e a irmã Maria Aparecida. Irmã Maria Aparecida, irmã Carmen, irmã Eurídice, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre convosco. Vamos orar nessa hora? Amém. Senhor nosso Deus, nosso Pai, bendito seja o teu nome. Glória a Deus. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa noite. Obrigada, Jesus. Te agradecemos, Senhor Deus, porque estamos com saúde. Te agradecemos Amém. pela vida. Te agradecemos pelas pessoas que estão sendo curadas, pela tua grande graça. Te agradecemos, Senhor, porque pessoas têm se reconciliado contigo. Amém. E te agradeço, Senhor Deus, porque nós podemos trabalhar para o Senhor, mesmo nesse momento tão difícil que a humanidade, incluindo o nosso país, passa. Senhor Deus, eu quero, com essas irmãs que estão comigo, orar por todos os homens da face da terra, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens, mas principalmente aqueles que estão investidos de poder e de autoridade. Amém, Jesus. Para que eles cheguem ao conhecimento da verdade e sejam salvos. Amém, Senhor. Salvo, Senhor, da ira vindoura. Salvo, Senhor Deus,
de nunca ouvir o Evangelho verdadeiro e genuíno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que eles tenham uma oportunidade Amém, Senhor. de ouvir esse Evangelho que regenera a nossa vida. Glórias a Ti. Essa boa notícia que nos salvou da ira vindoura. Glórias a Ti, Senhor. E essa boa notícia que Jesus Cristo é o Senhor, o Salvador. Viveu uma vida limpa e entregou essa vida por nós. Amém, Jesus. Nós te louvamos, Senhor, pelo bendito dia que o Teu Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Muito obrigado. Obrigada, Senhor. Muito obrigado por esse Evangelho ter alcançado nós e nossa casa. Glórias a Minha Ti, esposa, Senhor. meus filhos, os filhos das Tuas filhas, a família das Tuas filhas. Louvado seja o Teu nome. Amém, Jesus. Nós queremos orar, Senhor Deus, para que essas pessoas também tenham a oportunidade de chegar ao conhecimento da verdade. Glórias a Ti, E Senhor. rejeitar tudo que é mentiroso, tudo que é falso, tudo que é desonesto, tudo que é das trevas. Senhor, salva pessoas hoje também. Amém, Jesus. Salva nas nações. Salva, Senhor. Gera arrependimento aos corações, que o Teu Espírito Santo convença, Senhor, as pessoas que estão na Ásia, os chineses, os japoneses, os norte-coreanos, os sul-coreanos, Senhor. Ali a Índia, Senhor, Deus, o Paquistão, e os países também do Oriente Médio, países muçulmanos, ali na África, toda a Europa, Senhor, que um dia foi cristã, foi berço da Reforma. Meu Deus querido, o Reino Unido todo, as Américas, a Oceania, ó Rei das Nações, os homens precisam te temer, Amém, Jesus. mas eles não sabem distinguir a mão direita da mão esquerda, como em Nínive. Então que o Teu Espírito possa gerar arrependimento, Senhor. Em nome de Jesus. E muitos, grandes, pequenos, fortes, fracos, poderosos ou não, possam ser salvos, Pai. Essa é a nossa oração. Esse, Senhor Deus, é o nosso desejo, que através, Senhor, de toda essa pandemia e toda essa mortandade que se espalha nas nações, as pessoas se voltem ao verdadeiro Deus, Amém, Jesus. deixando a vaidade dos ídolos e, Senhor Deus, de tudo aquilo que há nos seus corações vãos, e se rendam a Jesus Cristo e te conheçam como o único Deus e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Senhor, Amém, Jesus. salva as nações, é o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, aleluia. Glória a Que Deus. seja feita dessa forma e que Jesus salve as nações, Amém, Senhor. que hajam verdadeiros homens, uma vez salvos, se levantando como obreiros do Senhor. Que o Senhor levante nesse tempo os apóstolos verdadeiros, os profetas, os evangelistas e os pastores e mestres, conforme diz a palavra. Nós estamos estudando sobre a igreja, a gente viu que a igreja tem se manifestado até a presente data, até o dia de hoje, desde a sua fundação, quando Jesus se entregou na cruz, morreu e ressuscitou por nós, como a Igreja Universal. A Igreja Universal, claro, não é aquela do Bispo Macedo, mas é a igreja que está em toda a terra, em todas as eras aí, né? Em todos os anos, até então da sua criação, da igreja primitiva até agora, é também chamada na teologia como o corpo místico de Cristo, né? Não é uma igreja com placa e denominação. Essa chama-se igreja local, a qual nós temos estudado, e ela tem o seu governo, governada por pastores, auxiliados por diáconos. Muito bem, vimos a figura do pastor, também na igreja presbiteriana, chamado pastor de presbítero, que é o pastor dirigente, não é? Ele também recebe o título de reverendo, né? Então ele dirige lá a igreja local e tem os diáconos. E a igreja que é bem parecida com essa organização é a Igreja Batista, que tem os pastores e os diáconos. Entretanto, quem muitas vezes tem muito poder por conta de ser uma instituição autônoma e democrática são os diáconos. Então, na Igreja Batista, o pastor normalmente é assalariado, mas um conselho diaconal
é a liderança e muitas vezes exerce um grande poder sobre o pastor. Isso tem mudado, né? Mas basicamente as igrejas que se assemelham muito ao que está na Bíblia são a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana e aquelas mais fundamentalistas, a Congregacional também, enfim. Hoje nós vemos muitas igrejas com uma hierarquia muito superior, né? Então nós temos o apóstolo nomeia bispos, os bispos pastores auxiliares, os pastores têm presbíteros e os presbíteros vêm seguidos pelos diáconos. Mas o modelo bíblico fala de pastor, que também era chamado de bispo, também chamado de presbítero. No original a palavra é presbíteron, que significa ancião. Ancião, na cultura bíblica, eram pessoas mais experientes, tanto em idade quanto em vivência, e esses eram aqueles que dirigiam a igreja, né? Pedro mesmo se apresenta como presbítero. Tinha também um meio-irmão de Jesus que escreveu a carta, chamado Tiago. Ele era o presbítero de Jerusalém, era bastante sábio, bastante equilibrado, moderado, né? Muito bem, então estudamos as características do pastor, que era o dirigente da igreja local. Lembrando que a igreja ela não se reunia como nós nos reunimos até um mês atrás em templos, eram reunidos em casa. A igreja de Colossos era na casa de Filemão, né, que tinha um filho que era o bispo ali da igreja de Colossos. Colossos era uma cidade, assim como Galácia dos Gálatas, assim como Tessalônica dos Tessalonicenses e assim por diante. Mas não existiam muitas igrejas nessa cidade, existia só uma, a igreja de Colossos, a igreja de Tessalônica, a igreja da Galácia, de Éfeso e assim por diante. Muito bem, esse sistema de liderança tinha um culto em particular, mas basicamente eles se dedicavam à oração e à palavra. Esse estilo de culto que nós temos veio dos Estados Unidos, e tem sido um pouco mudado, mas as igrejas mais fundamentalistas, ali a gente tem a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, na Congregacional, e também a própria Assembleia de Deus, adotaram um culto baseado numa abertura com oração, leitura de um texto para início do culto, adoração através de hinos. A Igreja Batista usava, né, o cantor cristão, algumas ainda usam, e a Assembleia de Deus e outras igrejas usavam a harpa cristã, em que tem vários hinos que são semelhantes, a uma mudança ou outra de tradução na letra, mas basicamente a melodia é a mesma. E também depois dos hinos tinha alguma palavra de edificação, algum louvor específico por alguém, e depois tinha a palavra, depois tinha a coleta dos dízimos, depois a bênção final, mais ou menos isso, resumindo. Mas basicamente essa era a liturgia da igreja. Hoje temos um pouco de diferentes, né? De diferenças. Algumas igrejas são bastante modernas, inclusive são pintadas de preto e tem um sistema de luz estroboscópica, luz verde, luz não sei o que lá, e durante o louvor as luzes piscam e as pessoas dançam e batem palma, né? E geralmente são 4 louvores, 5 louvores. Os louvores começam um pouco mais lentos, mais barulhentos, perdão, e agitados, depois vai se tornando um pouco mais lento. Depois desses louvores se tem a palavra pregada, e muitas vezes uma palavra que ela é mais destinada a uma autoajuda, né? Uma palavra de encorajamento o tempo todo. Entraram nesse meio tempo muitas doutrinas, e uma que foi forte foi a doutrina da confissão positiva, que tudo ia dar certo, que você tinha que crer e tal. Da prosperidade também, que é uma doutrina do século XVIII e ganhou muita força
no final do século XX e entrou no século XXI, nesses anos que estamos tendo 20 anos do século XXI. E essas doutrinas, elas visavam dar um conforto, porque as pessoas tendo suas contas, tendo seus problemas, elas eram motivadas a darem ofertas visando a recompensa de Deus, que seria 100 vezes tanto, e essas pessoas então iriam prosperar, iriam ter suas contas pagas, e isso realmente tirou um pouco daquela palavra, né, que era pregada, que era a palavra da salvação, do arrependimento do pecado, os sermões dos pastores, principalmente nas igrejas fundamentalistas, né, tradicionais, vamos chamar assim também, eram como aqueles sermãos, né, perdão, do Paulo Júnior, que é forte lá da igreja do Calvário, né, Capela do Calvário, alguma coisa assim, mensagens fortes que falavam do inferno, da perdição, do homem caído, mas também apontava para a salvação, para a expiação de Jesus no Calvário. Então, essas mensagens de autoajuda, esses pastores que se tornaram coaches, né, eles começaram a pregar uma palavra mais voltada ao humanismo, que é um erro, certamente um erro. E ainda bem que Deus manteve os seus Augustos, Nicodemos, o Paulo Júnior, também outros homens que são apologistas, né, que trabalham com a apologética, que é a defesa da fé, para que a gente tenha um equilíbrio e não se perca de vez, né, nessas doutrinas que muitas vezes trazem tantas confusões. Muito bem, hoje nós vamos ver sobre o diácono,